E eu convido você para se colocar de pé. E abra comigo aí no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis. Nós louvamos a Deus pela vida da Moisés ali, né? Obrigado pela presença da irmã. Parece que eu vi o Júlio por aí. Aí. Opa! Falando. Jesus Cristo é bom. Foi fácil não. A igreja está orando, né, moço? Né, Willis? A igreja orou aí. Foi quem que trouxe quem? Trouxe quem veio de cá. Ou você que falou, você vai ter que me levar. 2 Reis, capítulo 5. Apenas 3 versículos. E diz assim a palavra do nosso Deus. Quem encontrou, diga amém. 2 Reis. É depois do 1 Reis, né? Esses jovens aí, nós vamos ter que arrumar uma Bíblia para vocês. Nós vamos providenciar uma Bíblia aí. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Deus de honra, Deus de glória, Deus de domínio, de grandeza e de adoração. Você não tem Bíblia não? Tem não? A partir de hoje você vai ter essa Bíblia aqui, ó. Toma, sua. 2 Reis, ajuda ele aí. Capítulo 5. E diz assim a palavra do nosso Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor deu livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma jovem que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa jovem à sua senhora: tomara que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Deus querido, Senhor da glória, Deus eterno, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus da antiguidade, o Deus do presente, o Deus do futuro, o Deus que abriu o mar vermelho para que o povo de Israel pudesse passar, o Deus que nos guarda, o Deus que provê as nossas necessidades. Eu te louvo, ó Pai, por esse culto hoje, que é um culto voltado para a mocidade. Nós te suplicamos, ó Pai, pela tua presença, continua falando através do teu Espírito, no nome de Jesus. Poder sentar. Queridos, nós já ouvimos essa palavra muitas e muitas vezes. Por pregadores diferentes,
ministério diferente. Mas todas as vezes que nós olhamos para essa palavra, a gente olha, a gente vê algo que nós podemos tirar de aproveitoso. Todas as vezes que a gente passa por essa passagem, a gente aprende algo valioso para com as nossas vidas. E hoje eu quero ministrar em cima desta palavra, que não importa a situação em que a pessoa ela se encontra, que seja no requisito financeiro altíssimo, ou que seja do mais pobre. De uma coisa eu aprendo nessa palavra, que nós somos dependentes de Deus. Que não importa a posição a qual nós nos encontramos nela, todas as coisas elas são promovidas pelo nosso Deus, e nada acontece sem a previsão dele. E antes que as coisas aconteçam, ele está por dentro de tudo, porque ele sabe tudo. Ele sabe da ciência, ele conhece o coração do homem, ele conhece as nossas necessidades, e ele é o maior interessado nas nossas conquistas. Mas ele sempre vai precisar da participação do homem para que o milagre aconteça na vida do homem. Podemos aprender que a cura que nós precisamos, a cura que eu preciso, a cura que o mundo precisa, está nas mãos de Deus. O milagre que eu preciso está nas mãos de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero que os jovens aqui aprendam que o Deus que nós adoramos, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Ele já mostrou, Ele já provou que nada, absolutamente nada, pode parar, pode enfrentar o exército de Deus vivo e sair vencedor. Ninguém pode vencer a autoridade desse Deus. Nós iremos aprender que Deus, Ele cria às vezes uma situação, e que essa situação às vezes ela é adversa para que ele possa beneficiar o outro, e que as percas que nós temos hoje vai ser um triunfo nas mãos de Deus amanhã. Aprenda isso daqui. O Deus que nós servimos é o Deus que cria uma situação, e que às vezes essa situação é adversa, e que às vezes alguns possam se sentir prejudicados, para que o outro possa prevalecer.
Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui a gente vê, irmãos, que nós já estudamos aqui e nós aprendemos da narrativa, da biografia desse homem chamado Naamã. Ele é citado na Bíblia como uma autoridade, um homem de muito respeito, um homem que ele não conhecia a Deus, ele não sabia quem era Deus. Mas nós não podemos menosprezar uma pessoa que não conhece a Deus hoje, porque ela pode conhecer amanhã. Que ela pode estar em uma situação adversa hoje, enfrentando um problema, e que esse problema seja de ordem natural ou que seja de ordem espiritual. Assim que ele conhecer a Deus, ele vai mostrar todo respeito e reverência a esse Deus. E aqui a gente vê que Naamã, Deus tinha dado muitos livramentos àquele país, àquela nação, os sírios. Pela coragem, pela ousadia, pela determinação daquele homem. Um homem que ele analisava todas as lutas e que ele tinha vencido muitas lutas e que ainda ele não tinha encontrado um adversário que pudesse vencer ele. Mas eu aprendo que nessa palavra, irmãos, que nenhum do ser humano ele possa esnobar, porque nós conhecemos pessoas que esnobam conhecimento. Existem pessoas que esnobam sabedoria. Existem pessoas que esnobam força. Não entra não, que você não vai vencer. Tem pessoas que esnobam habilidade em muitas coisas. E Naamã se tratava de uma pessoa que ele ainda não tinha encontrado um problema, e que esse problema fosse um enfrentamento. O Sírio se tornou um país, uma nação forte. Mas eu quero dizer para os irmãos que estão aqui nessa noite, que existem coisas que nós podemos vencer, mas tem coisas que não competem a nós.
Tem coisa que é só para Deus. Então diga assim comigo: tem coisa que é só para Deus. Tem coisa que só Ele resolve. Tem problema que só Ele resolve. Tem guerra que só Ele vence. Tem pessoas que só irão se converter por causa da intervenção de Deus. Porque Deus, Ele chama. Deus, Ele nos convida. Assim como está registrado no livro de Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tudo que Deus quer, irmãos, que nós nos tornamos pessoas sadias. Porque eu faço uma pergunta para você que está aqui hoje. Seja sincero. Levanta a sua mão esquerda aí. A esquerda. Isso. Levanta a sua mão esquerda. Levanta alta, eu quero ver sua mão. Eu faço uma pergunta para você. Pode abaixar agora. Obrigado. Quanto que essa mão vale? Olha para mim. Quanto que vale, Valdir, essa mão esquerda sua? Pergunta para o jovem que está aqui: quanto vale a sua mão? Quanto vale a sua mão direita? Quanto vale, sabe? Isso aqui tem um preço. A medicina ainda não descobriu isso aqui, ó. Levanta a mão e faz assim, levanta a mão e faz assim. Isso, ó. Quanto vale isso?